Eu assisti Godzilla vs Kong, um filmaço ou não? Tem coisas muito boas nesse filme, mas muito ruins também. Eu vou falar disso tudo aqui nesse vídeo, sem revelar muitos spoilers, pode ser? Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Godzilla vs Kong chegou lá nos Estados Unidos. Inicialmente, ele estava previsto para estrear em novembro do ano passado, só que por causa de vários adiamentos acabou que chegou no dia 31 de março agora por lá. E aqui no Brasil tem a data oficial de estreia no dia 29 de abril, quase que um mês depois da data que saiu lá nos Estados Unidos simultaneamente para os cinemas e para o HBO Max. E é através do HBO Max que muitas pessoas estão conseguindo assistir o filme, né? Afinal de contas, dá para assinar o serviço lá, usar um VPN, enfim. Finge que tá morando nos Estados Unidos. Godzilla vs Kong é uma sequência direta de Godzilla, o Rei dos Monstros, e de Kong, a Ilha da Caveira, porque o filme realmente não perde muito tempo para te explicar a realidade dos outros monstros que apareceu em Godzilla, Rei dos Monstros, nem qual é a da Ilha da Caveira, que é onde o King Kong tá no início da história. Então você me pergunta, para entender esse filme, eu preciso ter assistido os outros? Provavelmente, mas se você não for muito exigente assim, deixar alguns detalhes passarem, só deixa a história fluir, acho que dá pra curtir esse filme numa boa. Esse também é o quarto filme do universo compartilhado de monstros, que vem lá do primeiro filme do Godzilla, e aí passa pelo Rei dos Monstros e a Ilha da Caveira. E no final, as portas ficam bem abertas para mais continuações, o que eu achei excelente pra falar a verdade, porque eu vou explicar depois. O mundo do Monstroverso. Pois bem, para curtir Godzilla vs Kong, você tem que simplesmente aceitar o status quo daquele mundo lá. Primeiro, é uma ficção científica com tecnologias e conhecimentos totalmente fantasiosos, e é isso. E quando o filme vai fundo na fantasia, eu achei até uma coisa bem criativa, ou pelo menos não é o tipo de fantasia que a gente está acostumado a ver hoje em dia nos cinemas. E sem sombra de dúvidas, Godzilla vs Kong é bem mais fantasioso do que qualquer um dos outros filmes que vieram antes. E o visual do filme, sério, a cada momento ali dava para tirar um print da tela e transformar a imagem em um papel de parede para o computador, para o celular, porque são imagens muito, muito lindas. E isso me lembra até os filmes antigos dos Transformers, que tinha uma coisa que eram muito típicas do Michael Bay, que é filmar as cenas ali no porzinho do sol. Nossa, é o que chamam em Hollywood de Magic Hour, não é? A hora mágica, quando o sol tá descendo no horizonte e fica aquela luz amarelada, assim, dourada nas pessoas. E o filme Godzilla vs Kong parece que tá em pôr do sol a maior parte do tempo, porque quase todas as cenas durante o dia são nesse momento assim do entardecer. Isso é meio irreal, sim, porém fica lindo, mas lindo demais. E durante as lutas, porradeiro de monstros gigantes. Eu acho que eles conseguiram uma forma extremamente criativa de demonstrar a dinâmica dos confrontos, porque a câmera vai passando ali por baixo dos monstros, pelo lado deles, vai seguindo os golpes que o Kong dá no Godzilla, e é maravilhoso, maravilhoso. Às vezes você tá ali meio que no corpo seguindo um grupo de humanos que está dentro de uma nave acompanhando a batalha de dois gigantes. E esse eu achei um uso bem interessante de movimentos de câmera diferentes, assim, para retratar a ação. É uma coisa que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto antes. Só acho que lá na batalha final faltou um pouquinho de peso. Afinal de contas, era pra gente estar presenciando ali uma batalha de titãs gigantescos, mas eles estão ali no porradeiro como se fossem pessoas menores, sabe? Numa escala menor. Não existe uma destruição tão grande, uma catástrofe tão grande quanto talvez deveria ter. Sabe, não dá pra sentir o peso daqueles monstrões trocando porrada. Mas isso é muito uma coisa que me pegou, né? Talvez assistindo o filme você não sinta isso.
nós precisamos falar, antes de ir para os monstros, é claro, nós precisamos falar dos núcleos humanos. E para isso, se inscreve aí, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia e ficar atualizado do mundo de super-heróis. Estou cobrindo aqui as séries que estão saindo da Marvel Studios, adoraria ter a sua companhia. E com isso, um gesto bem singelo, você me dá um apoio gigantesco. Muito obrigado. Vamos continuar então. Então, o filme é de monstros gigantes, o foco são os monstros gigantes, mas como sempre, existem núcleos humanos. Esse filme aqui é dividido em basicamente 2 desses núcleos. Um deles acompanha mais o Kong e o outro acompanha mais o Godzilla e o outro grande vilão da história. O núcleo do Kong é o que eu achei mais interessante de todos, porque, assim, tem os mesmos problemas que qualquer núcleo de humanos nesses filmes, e eu já vou explicar melhor isso aí. Porém, eu acho que os personagens são um pouco mais desenvolvidos e não fica tão focado neles. O propósito deles ali é simplesmente seguir o Kong ou guiar o Kong. Por esse motivo, a existência deles eu acho que faz sentido, não incomoda tanto e eles não roubam tanto assim a cena. Sem mencionar que a menininha que aparece no trailer e tudo, ela é uma excelente atriz. Nossa, essa aí tem futuro em Hollywood, eu espero. E a relação dela com o Kong traz uma das maiores revelações da trama. E daí entra o núcleo humano que meio que segue ali, acompanha os acontecimentos do lado do Godzilla. Mas na verdade ele serve para explorar e descobrir junto com a gente qual é o verdadeiro vilão do filme. Então é um grupinho de pessoas ali que vai ir investigando e vai ir descobrindo os segredos da trama juntinho com a gente. E o problema talvez seja esse, como o único propósito deles ali é nos mostrar uma coisa que o filme poderia nos mostrar sem a existência daqueles personagens ali, eles meio que são inúteis, são pouco desenvolvidos e acabam sendo uns personagens totalmente caricatos, assim, unidimensionais. Nesse núcleo, inclusive, rola uma tentativa constante de ficar fazendo piada, de ser alívio cômico, e as piadas são assim, quinta série, piada de Praça é Nossa, e eu confesso que eu ri pra caramba em alguns momentos. Mas a partir daí tem algumas coisas que dá pra gente comentar sobre todos os humanos, né, de uma forma geral nesse filme. As decisões de todos eles são meio que questionáveis, porque a gente acompanha ali cientistas sendo totalmente impulsivos e aí pensando, pô, será que eu fiz uma besteira agora? Pô, é típico de Hollywood representar um cientista assim como uma pessoa irresponsável que não tem certeza do que tá fazendo. Que é uma baita sacanagem, eu acho, e é um clichê que até chateia um pouco, pelo menos no meu caso. E daí tem o outro núcleo, que é um grupo de jovens ou pessoas inexperientes que vão invadindo bases secretas cheias de segurança ali na maior facilidade, como se não tivesse ninguém vigiando. E aliás, tem até uma cena em que eles invadem uma região ali, uma área de testes. O teste começa e ninguém que está observando o teste enxerga eles lá embaixo. Não faz o menor sentido. Então, assim, para curtir o filme, eu acho que você tem que simplesmente desligar o seu cérebro e deixar passar batido essas coisas que não fazem sentido do lado dos humanos. E sobre o Godzilla, para minha surpresa, o Godzilla apareceu até que relativamente pouco. Ele foi mais que um elemento ali que fez a história avançar, porque o monstro que é o real protagonista é o Kong. É ele que a gente acompanha mais, é o carisma dele que nos conquista mais, porque ele é extremamente inteligente, é muito carismático. Acho que até o fato de ser um primata, né, que é muito parecido com um ser humano, torna muito mais fácil a gente ter empatia por ele. Inclusive, ele faz uma coisa de explodir a cabeça no filme que fica ainda mais evidente a semelhança dele com os seres humanos. Porém, tem uma coisa engraçada aí, que eles movem o Godzilla de um lugar para o outro. Né, 2 vezes no filme. Só que o filme simplesmente corta, não mostra eles preparando o Godzilla para mover ele. Por que não mostram? Porque eu acho que seria impossível transportar um macaco daquele tamanho. Então, em vez de tentar nos dar uma explicação, o filme simplesmente ignora e você tem que pensar, não importa, eles simplesmente moveram o King Kong e pronto, chega, é isso. E aí, finalmente rola a batalha do Godzilla versus o King Kong. E
A briga dos dois acontece mais de uma vez no filme, e eu devo dizer que é muito, muito legal. Pra ser honesto, eu prefiro até a primeira briga, viu? Mas, enfim. O final fica realmente surpreendente, parece que a gente tá assistindo um filme do Rocky Balboa, sabe? Onde a gente fica torcendo ali, não sabe quem vai ganhar, e é a mesma coisa que rola aqui. É muito divertido, muito empolgante, uma vez que dê pra ignorar os problemas de física, né? O peso dos personagens e etc. Mas, concluindo aqui, vamos concluir o pensamento. Será que o filme é bom? Será que o filme é ruim? Devo dizer o seguinte: os primeiros minutos do filme, pra mim, são impecáveis. Eu adorei o clima que eles estabeleceram, mostrando o Kong lá na Ilha da Caveira, encontrando pela primeira vez o Godzilla. Por ali dá pra ver mesmo que o foco da história são os monstros e os humanos só estão ali na história pra sobreviver àquela situação. Como se fosse um filme de catástrofe mesmo, sabe? Esses filmes que, nossa, rolou um terremoto, um maremoto, qualquer coisa assim. O que o ser humano vai fazer? Vai tentar controlar o maremoto? Não, nesse filme o ser humano só tem que sobreviver. E é esse tipo de coisa que eu esperava do filme Godzilla vs Kong. Só que conforme o tempo vai passando, os núcleos humanos vão ganhando mais importância. E de certa forma, são os humanos que são os grandes vilões desse filme. E como os humanos, não só em Godzilla vs Kong, mas em todos os outros filmes que lançaram desse universo, são as coisas mais desinteressantes do monstro-verso, bom, vocês já sabem onde eu quero chegar, né? E isso acaba tirando demais do lado positivo do filme. O que não torna Godzilla vs Kong um filme ruim de jeito nenhum. Pra ser totalmente honesto, eu não sou um grande fã dos filmes anteriores do Monstroverso, mas esse aqui, Godzilla vs Kong, é o primeiro deles que eu acho que eu assistiria de novo. Não acho um filme excelente, mas é bem divertido sim. E eu recomendaria facilmente que você assistisse, seja no cinema, se fosse possível, ou no serviço de streaming da forma que você tiver disponível aí, com a sua segurança dentro da sua casa. Com todas essas ressalvas, eu aprovo Godzilla vs Kong e comenta aqui embaixo o que você espera do filme. Se você já assistiu, comenta o que você achou do filme. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.